Quero convidar aqui à frente o pastor José Maria, e eu quero também te dar a honra de estar aqui à frente, Iralba, ser conhecido por todos. Pastor José Maria, vá lá pegar sua amada, vá. Olha aí que romântico. É desse jeito, não tem um amigo de qualquer jeito, não. Meus amigos são todos assim, românticos, amorosos, não é? O pastor... Vou até para o encontro. Vai até para o encontro. Vai ser maravilhoso. O pastor José Maria e a irmã Iralba são membros da PIB de Fortaleza. O pastor José Maria é um dos pastores na PIB de Fortaleza. Então, ele está nos dando a honra de hoje trazer a palavra. Nós estamos em pleno mês da família e a mensagem será direcionada no tema, tem um subtema, eu creio que ele está explorando o subtema, né, para esta noite. Mas é um amigo, é um colega, e ele também é o vice-presidente da Ordem dos Pastores da CIBUC. Então, ele está nos dando a honra, e ainda mais, né, ele é meu colega de farda. Nós servimos a Força Aérea Brasileira, então a gente tem muito assim em comum, não é? Muitas lembranças boas e, com certeza, muito aprendizado naquela OM. E assim o nosso colega Jairo irá pregar esta noite, e será um prazer e uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor através da instrumentalidade do servo. Muito obrigado, você está com a palavra. Leve lá, pode levar. Pronto. Muito obrigado, pastor Jairo, muito obrigado, pastor Gilmário, pela deferência, pela confiança depositada de nos entregar este púlpito nesta noite para trazermos mais uma vez aqui, é a segunda vez que eu estou aqui nesta igreja. Confesso que me agrada muito, gosto demais daqui, gostei muito, nós gostamos muito desde a primeira vez que estivemos aqui, a receptividade que nós tivemos, esse grupo de louvor maravilhoso, né? Tudo, enfim, que aconteceu naquela oportunidade e agora também, este culto que está sendo entregue ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele está recebendo este culto como sacrifício de aroma agradável a Deus, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O irmão Bonese subiu aqui agora há pouco, falou sobre que nós devemos, sim, dar ouvidos a pai e mãe, porque eles realmente nos amam incondicionalmente. Aí eu perguntaria à igreja, se eu sacasse aqui um cartão de crédito, seja lá qual for a bandeira, eu conseguiria pagar por quanto esse amor? Quanto custaria este amor de pai, este amor de mãe? Este amor de pai e de mãe não tem preço, em especial o amor de mãe, sem desmerecer o amor do pai. Não tem preço, tem valor. Não é, pastor Gilmar? O amor não tem preço, tem valor. E este amor que nós temos por vocês também, por esta igreja, é um amor que nós valorizamos e muito, porque isto aqui, esta comunhão, realmente nos engrandece muito, nos alimenta a alma, nos fortalece cada vez mais no Senhor. Por isso eu agradeço a acolhida da igreja, esta receptividade tão boa que nós tivemos. Pastor Gilmário, como já falou, sou membro, junto com minha esposa, da primeira igreja batista de Fortaleza, um dos pastores ali, sou voluntário, na verdade, lá, né? E eu trago daquela amada igreja, na pessoa do pastor Marcos Monteiro, seu presidente, um forte abraço para toda a igreja, para o nosso presidente aqui, pastor Jairo, pastor Gilmário, para todos. E ele também falou que eu sou vice-presidente da CIBUC, entidade da qual ele é o presidente, eu carrego a pasta dele, né? Sempre que ele vai, eu procuro servi-lo da melhor forma possível, né? Querido amigo, querido colega, nós temos trabalhado juntos, eu tenho aprendido muito com o meu querido irmão Gilmário. Mas eu fui convidado para falar aqui sobre o amor, sobre este elo que nos une, este elo que
está entre mim e você, está entre você e o seu irmão, está entre todos nós, o amor. E a passagem bíblica que embasa esta reflexão é Colossenses capítulo 3, verso 14. Eu vos convido a abrir a palavra de Deus, acesse seu tablet, seu smartphone, Colossenses capítulo 3, verso 14. Todos acharam? Já está na tela? Já. A palavra fala assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos falar com Deus. Pai, quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que eu seja apenas um instrumento teu, ó Pai, e que tudo que for falado aqui não seja por mim mesmo, mas que seja orientado pelo teu Santo Espírito e possa alcançar vidas aqui nesta noite, e também aos nossos irmãos que estão pela internet. É assim que eu te oro, no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, se nós formos analisar desde o início este capítulo 3, nós temos 13 versículos antes, e nós vemos que tudo que o apóstolo Paulo falou aos irmãos daquela igreja, naquela época, todas as palavras do apóstolo Paulo para aqueles irmãos, naquela época, ecoam nos nossos corações, servem para nós, ainda hoje. E como falam aquelas palavras aos nossos corações, ainda hoje. Então, nós podemos dizer que ele, o apóstolo Paulo, nos chama à responsabilidade pelo fato de nós sermos cristãos, pelo fato de termos ressuscitado com Cristo, e por isso nós devemos procurar as coisas que são do alto. É o que diz na palavra do apóstolo Paulo, aos Colossenses. E Paulo diz para mantermos o pensamento, nosso pensamento, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, e que devemos abandonar a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria, abandonar a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, e abandonar também a mentira. E segue o apóstolo Paulo dizendo que nós não podemos discriminar ninguém, porque todos somos um em Cristo, e que, como um povo escolhido de Deus, santos e amados, devemos todos nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O apóstolo diz que devemos suportar uns aos outros e perdoar as queixas que porventura tivermos uns contra os outros, e não é de qualquer jeito, é como o Senhor nos perdoou. Logo após, Paulo nos adverte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então ele nos dá todas aquelas orientações nos 13 primeiros versículos, e no versículo 14 ele diz: porém, acima de tudo, acima de todas essas coisas, do abandono da mentira, do deixar a maledicência, do deixar a impureza sexual, de deixar todas essas coisas terrenas, vocês precisam se revestir do elo perfeito que é o amor. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos diz isso, ele nos estimula para nos revestirmos do amor acima de tudo. E ele não diz assim, de qualquer jeito, não, ele diz o motivo, ele diz o porquê. Porque o amor é o elo perfeito. E esse elo perfeito, o amor, ele não tem preço. Todas as coisas você compra com cartão de crédito, o amor não. O amor tem valor. Qual foi o preço que Jesus pagou na cruz? Você valoriza, você pode quantificar. Jesus pagou X mil dólares na cruz por nossas vidas? Não.
Ele não precificou a salvação das nossas almas, não. Ele valorou a nossa vida. Ele deu valor, atribuiu valor a cada um de nós. O amor é o tema central da Bíblia, pois é um atributo fundamental de Deus. Isto porque Deus é amor, e esse mesmo Deus que nos chamou a amar uns aos outros, Ele o fez porque Ele nos amou. Aí eu pergunto a você, é fácil amar? É fácil amar? Não é. E sabe por quê? Porque nós temos que amar aqueles que nos magoam. Nós temos que amar aquelas pessoas que nos decepcionam, aquelas pessoas que pensam diferente de nós. Nós temos que amar aqueles que são difíceis de amar, aqueles que são diferentes de nós, não só aqueles que pensam diferente de nós. Esse amor ele é essencial para a nossa vida cristã. E a Bíblia nos diz que o amor é o vínculo da perfeição, é o amor que nos une, é o amor que nos mantém juntos como comunidade de fé. Quando nós amamos uns aos outros, estamos demonstrando uns aos outros o amor de Deus. E mais, estamos espalhando o amor de Deus pelo mundo. Muitos pensam que amor é emoção. Eu estou amando perdidamente aquela mulher. Aí a mocinha diz assim, eu não sei mais viver sem este menino, ele é o amor da minha vida. Isso não é um sentimento, é paixão. Amor não é emoção, amor é um mandamento. Vejam o que diz Mateus capítulo 22, a partir do verso 35. Ali, neste trecho que nós vamos ler, relata que um fariseu, perito da lei, ele quis pôr Jesus à prova com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Versículo 39, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O verbo aí está conjugado no imperativo. Ame. Não é se vocês quiserem, olha, se desejar, se possível for. Não, ame. Obedecer a Deus significa amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso sim é amar a Deus. É um desafio? É um desafio. É uma escolha que nós fazemos todos os dias, independentemente das circunstâncias ou dos nossos sentimentos. O amor, meus irmãos, requer sacrifício e disposição. Mas como é que nós podemos nos revestir do amor? O apóstolo Paulo nos dá algumas dicas, lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Ele nos diz ali, pontualmente, como nós podemos nos revestir desse amor, e ali ele descreve o amor como sendo paciente, bondoso, não invejoso, não arrogante, não rude, não buscando seus próprios interesses, não se irritando facilmente, não se alegrando com a injustiça, mas se alegrando com a verdade. Percebam que ele começa dizendo o que é o amor, depois ele passa a dizer o que não é o amor, ou seja, se você praticar essas coisas, você não está amando. Se eu sou arrogante, eu não estou amando, porque o amor não é arrogante. Se eu estou sendo grosseiro com a minha esposa, com o meu pastor, com o meu irmão, eu não estou amando que eu estou fazendo isso, porque o amor não é rude. Se eu falo assim, ó, primeiro eu, depois você, eu estou buscando meus próprios interesses, eu não estou amando, porque o amor não busca os seus próprios interesses. Também nós podemos buscar inspiração em Jesus, e em especial nele, porque ele nos amou tanto que deu a sua vida por nós. Jesus amou os pecadores, amou os marginalizados, os oprimidos, ele amou aqueles que eram diferentes dele, até mesmo aqueles que o rejeitaram e o crucificaram.
e o fez a ponto de interceder ao Pai que os perdoasse. Então nós precisamos deixar que o amor seja este vínculo que nos une como comunidade de fé. Nós precisamos lembrar que, acima de tudo, o amor é o vínculo da perfeição. Hoje, segundo domingo de maio, é a data que nós comemoramos o Dia das Mães. E eu gostaria de tecer alguns comentários nesses próximos minutos sobre o amor, trazendo este amor para a maternidade. O elo do amor materno, esse elo não tem preço, ele tem valor. Eu gostaria de abordar o amor de mãe fazendo um paralelo com o amor de Jesus. O amor de uma mãe é um dos mais profundos e incondicionais que existem. Alguém discorda? Ah, graças a Deus. É verdade, amor de mãe é incondicional. Salvo algumas raríssimas exceções que a gente vê noticiado aqui e acolá. Mas o amor de mãe é incondicional. A mãe ela não, olha, ela faz tudo e qualquer coisa para ver o filho dela bem. É um dos mais profundos que existem, é um reflexo do amor que Deus tem por cada um de nós. Em qualquer situação, o elo do amor materno, que não tem preço, ele é capaz de mover uma mãe a fazer qualquer coisa para fazer o seu filho, ver o seu filho sempre bem, para ver o seu filho sempre tranquilo, próspero, com saúde, bem relacionado. Ele é uma força tão poderosa e transformadora, meus irmãos, esse amor de mãe, que ele é capaz de superar todas as dificuldades e obstáculos que possam surgir. Esse amor é capaz de guiar e proteger seus filhos, mesmo quando eles não são mais crianças. O irmão Bonelis falou aqui isso. Pai e mãe deram as mãos a ele, ele deu as mãos aos seus pais, até que um dia soltou, achando que já era gente grande. Não estou falando do seu tamanho não, meu irmão. Mas nós, muitas vezes, realmente, largamos a mão dos nossos pais, da nossa mãe em especial, achamos que somos alguma coisa, nosso narizinho empina, como minha mãe dizia, está engrossando do talo, acha que já é gente, né? Pois é. Então, nós não podemos fazer isso. A Bíblia nos ensina sobre o amor materno através de muitos exemplos de mães estas que fizeram coisas inimagináveis para manterem seus filhos a salvo, ainda que isso lhes custasse ficar sem o seu filho consigo. E eu vou trazer aqui 4 exemplos de mães apenas, tem muitos outros. E o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer é o exemplo de Joquebede. Joquebede, mãe de Moisés. Um exemplo clássico de uma mãe que preferiu ficar sem seu filho, sob sua guarda, a ter que perdê-lo definitivamente. No livro de Êxodo, ali está relatado que os hebreus estavam sendo escravizados, estavam sendo maltratados pelos egípcios, e que o faraó havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos. E quando Moisés nasceu, Joquebede viu que, se ela mantivesse o menino consigo, ele seria morto. O que é que ela fez? Movida pelo grande amor de mãe, que é justamente esse elo que unia Joquebede ao seu filho Moisés. Ela decidiu agir e o fez com coragem e com sabedoria. Guarde esses 2 nomes, coragem e sabedoria. O que é que ela fez? Construiu um cesto de junco, impermeabilizou com piche e betume, pegou Moisés, colocou ali dentro do cesto e deixou na beira do rio Nilo, onde ela sabia que a filha do faraó costumava tomar banho. Na verdade, Joquebede entregou Moisés aos cuidados de Deus. Ela confiou, guarde essa palavrinha também, ela confiou no Deus Todo-Poderoso, que o menino não seria morto pelos soldados de Faraó. E a história diz que a filha de Faraó encontrou o cesto, ficou comovida com o bebê chorando. A filha do Faraó reconheceu que aquele bebê era hebreu, mas ela decidiu adotar Moisés como seu próprio filho e passou a ensinar a Moisés todas as coisas que ela tinha conhecimento
tratar Moisés e dar-lhe o melhor ensinamento. E mais, o que é a providência de Deus, pelo grande amor que Deus tem pelos seus. Joquebede foi contratada como ama de leite de Moisés, e ela pôde continuar cuidando do seu próprio filho e ensinando aquele menino os caminhos de Deus. Essa mãe, Joquebede, é um exemplo inspirador de uma mãe que, ligada ao filho pelo elo do amor, confiou em Deus e agiu com coragem e com sabedoria para proteger e para cuidar do seu filho. Esse elo que nos une, o amor, para ele ser fortalecido, ele precisa justamente desses ingredientes de confiança, de coragem e de sabedoria. Mas tem uma outra mãe também na Bíblia, muito importante, muito conhecida nossa, Sara. Sara, esposa de Abraão, mãe de Isaque. Ela passou muitos anos sem poder engravidar, até que Deus cumpriu a sua promessa de dar-lhe um filho. Sara é conhecida por sua fé em Deus, por ser uma mulher também forte e sábia. Ela teve fé, teve coragem e teve sabedoria, só que nem sempre foi assim. Por quê? Porque esses elementos faltaram a Sara, né? Sabedoria, fé, coragem, quando ela não teve paciência para esperar a promessa de Deus se cumprir. Ela pensou que não poderia ter filhos por causa da sua idade já bastante avançada e decidiu dar uma ajudazinha a Deus para que o Senhor cumprisse a promessa. Ela quis usar os seus próprios meios, e foi quando ela sugeriu que Abraão se deitasse com Agar, que era a serva dela, para que pudesse, por meio de Agar, ter o seu filho. Tudo errado. Só que Sara foi restaurada por Deus, que no seu devido tempo cumpriu a promessa, e Isaque nasceu. Isaque, que significa riso, uma referência à alegria que Sara sentiu ao finalmente ter dado à luz um filho. Então nós podemos ver aqui que Sara é outro exemplo inspirador de uma mãe, que ligada ao filho pelo elo do amor, confiou, esperou em Deus, depois protegeu, cuidou do seu filho e agiu também com coragem e com sabedoria. Vejam quantos ingredientes são carreados para este elo que o fortalece de tal forma que ele fica inquebrantável. Não é? Vemos que esse elo, o amor, que une mãe a filho, para ser um elo forte, um elo que não se rompa, precisa justamente desses elementos. A confiança, a esperança, coragem, sabedoria, proteção, cuidado, e agora agrega-se a paciência. Precisa sim de paciência. O amor é paciente. Se você lê 1 Coríntios 13, se você lê Gálatas 5, 22, você vai ver tudo isso, fruto do Espírito. Terceira mãe, que eu gostaria de trazer aqui para a nossa observação, Ana. Ana é a mãe de Samuel, e ela orou fervorosamente a Deus por um filho e prometeu dedicar esse filho ao Senhor se sua oração fosse atendida. E Deus ouviu a oração de Ana, e ela deu à luz a Samuel. Ana é uma mãe bíblica que é conhecida por sua fé, e conhecida também por ter dado à luz um filho que se tornaria a posteriori um dos maiores profetas de Israel. No livro de 1 Samuel, é relatado que Ana era uma das duas esposas de Elcana. Elcana tinha Ana e tinha Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum. Ela não conseguia engravidar, e isso, para a época, era um problema sério, era um motivo de grande vergonha, de muita tribulação. E Ana ficou angustiada, ficou triste por não poder ter filhos, e frequentemente ela chorava e jejuava, e em uma ocasião ela foi ao templo de Siló e ali estava orando fervorosamente a Deus, e ela prometeu dedicar o seu filho a Deus se fosse abençoada com a criança. E Deus ouviu as orações de Ana e lhe concedeu a graça de um filho, filho este que ela chamou de Samuel. Então nós vemos que Ana cumpriu a sua promessa, e que quando Samuel, ainda muito jovem, estava ainda em tenra idade, Ana pegou Samuel, levou lá no templo de Siló e entregou o menino aos cuidados
do sacerdote Eli. Então, nós podemos ver que Ana também é o exemplo de uma mãe que confiou em Deus, uma mãe que perseverou em sua fé, apesar das dificuldades, porque ela mostrou grande sabedoria, grande coragem ao fazer a sua promessa a Deus e honrou a sua palavra, carregando o seu filho ali e entregando ao Senhor para o serviço de Deus. Além disso, Ana é um exemplo de como a maternidade pode ser uma bênção divina e uma fonte de grande alegria e gratidão. Ela agradeceu a Deus por ter lhe concedido um filho e o dedicou ao Senhor, reconhecendo que a vida e a educação de Samuel deveriam ser pautadas para uma missão divina. Você já dedicou o seu filho ao Senhor? Você tem orado por ele, mãe? Este seu amor, este elo que une você ao seu filho, precisa ser capaz disso, dessa entrega, desta dedicação, para que ele se fortaleça cada vez mais e não rompa-se de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque esse elo que une mãe e filho precisa de fé, de confiança, de esperança, de coragem, de sabedoria, de paciência. E agora a gente agrega mais esses elementos: entrega, obediência e gratidão a Deus. Eu não poderia também deixar de falar sobre uma mulher extraordinária, cuja fé, confiança, esperança, coragem, sabedoria, paciência, entrega, obediência e gratidão a Deus a tornaram também um modelo, um exemplo para todos nós. Estou falando de Maria, a mãe de Jesus. A Bíblia nos conta a história de Maria, uma jovem virgem que foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho encarnado. Agora, irmãos, imaginem naquela época o que deve ter sido para Maria receber essa notícia. Pastor Jair, ela deve ter ficado muito assustada, muito preocupada, muito confusa. Naquela oportunidade, uma mulher que engravidasse sem ser casada, gente, era um problema terrível que ela enfrentaria. Só que Maria, em vez de rejeitar essa responsabilidade, ela aceitou este encargo tão nobre, com muita coragem, com muita fé. E a coragem de Maria é evidente em todo o seu comportamento. A Bíblia aqui não relata, mas possivelmente ela enfrentou a desaprovação da sociedade por sua gravidez inesperada, e apesar dessa possibilidade, se manteve firme em sua fé e em seu amor por Deus. Maria não se deixou intimidar pelas críticas e zombarias que porventura tenha enfrentado. Em vez disso, ela permaneceu na firme convicção do plano de Deus para a sua vida. Esse elo uniu Maria a Jesus, com fé, com confiança, com esperança, com coragem, com sabedoria, paciência, entrega, obediência e gratidão. Vimos aqui que os exemplos de Joquebede, de Sara, de Ana e de Maria servem para todos nós. Essas mães confiaram plenamente em Deus e em seu plano, mesmo quando elas não entendiam completamente o que estava acontecendo. Elas creram que Deus estava agindo em suas vidas e nas vidas dos seus filhos, e movidas pela fé, confiaram, esperaram, obedeceram, entregaram as suas vidas e as vidas dos seus filhos a Deus, sempre exercitando a paciência e com muita gratidão, usando em qualquer circunstância de muita coragem e de sabedoria. Mas o amor materno, esse amor que crê, confia, espera, entrega, obedece e agradece com coragem e sabedoria, ele não é exclusivo das mães biológicas. Vocês vão ver por quê. Tem muitas mães adotivas, muitas mães do coração, mães que recebem filhos que não foram gerados no seu ventre. Existem aquelas mães espirituais, e eu e minha esposa sabemos muito bem disso. Quando nós chegamos em Brasília, eu cheguei primeiro, depois de muito tempo ela chegou quando nós casamos lá, e nós tivemos algumas mães, e ainda temos. Hoje mesmo eu falei com Aldinéias Lemos, querida mãe espiritual, que sempre recebo mensagens dela: filho, estou orando por você. Tem essas mães também,
que demonstra um amor igualmente forte, um amor incondicional por esses filhos adotivos e espirituais. E cada uma dessas mães é um exemplo do amor que Deus tem por nós. O amor que nos é aqui recomendado, por ser o maior de todas as virtudes, além também de ser a base para todas essas virtudes. Por isso que nos recomenda o exercício do amor. Em 1 Coríntios 13 está muito claro ali, que até mesmo o exercício dos maiores dons é algo inútil se não estiverem alicerçados no amor. E ele segue dizendo que, dentre as 3 grandes virtudes cristãs, o amor, a fé e a esperança, dessas 3, o amor é a maior dessas virtudes. Colossenses 3,14, nosso texto base, diz que devemos, acima de tudo, nos revestir do amor, e ressalta que o amor é o elo, o vínculo perfeito, e por ser perfeito, ele é forte, ele não se desgasta, não quebra, não se desfaz. Eu gostaria, se me permitem, trazer a aplicação deste vínculo, o amor, para a igreja agora. Igreja que deve exercitar, a exemplo das mães citadas, a fé, a confiança, a esperança, a obediência, a entrega de vidas, paciência e gratidão, com coragem e com sabedoria. A igreja precisa exercitar todas essas coisas aqui, exemplo das mães que foram aqui mencionadas. Esse termo vínculo, que está no nosso texto base, ou elo, no original grego é sundesmos, que traduzindo é ligamentos. Já ouviu falar? Jogador tal, acontece muito jogador de futebol, rompeu o ligamento do joelho, aí o cara fica que não pode nem pisar no chão. Este amor que fala aqui é o vínculo, é este ligamento. Sem este ligamento, você não consegue sequer pisar no chão. Sem este ligamento, o amor, você não consegue fazer nada. E a igreja tem que ser assim. O apóstolo Paulo faz menção à igreja de Cristo como vivendo em unidade. E essa metáfora de um corpo humano sobre a fisiologia, onde os membros são ligados pelo amor. É assim que Paulo mostra esse vínculo, este elo. E na igreja deve ser assim também. Há muitos elementos, cada um desses elementos agregando e contribuindo para a unidade e para o bem-estar geral. Há muitas virtudes que devem ser afloradas, há muito crescimento que deve ser alcançado. Todavia, o amor é o elemento que unifica todas essas virtudes e todos esses elementos, tornando-os harmônicos entre si. Uma igreja local, sem amor cristão, é como se fosse um corpo sem os seus ligamentos. Esse corpo sem esses ligamentos fica parecendo um monstro sem controle. Ora, se um rompimento de um ligamento do joelho, o cara não consegue nem pisar no chão, imagine sem os ligamentos todos do corpo. Um monstro sem controle totalmente, né? E é por isso, queridos, que o amor, esse ligamento, esse elo que nos une, ele não tem preço. Esse amor tem valor, sim, e o seu valor você não consegue mensurar, você não consegue precificar, você não consegue quantificar. O amor é um dos aspectos do fruto do Espírito, ou seja, é um produto do desenvolvimento espiritual. Colossenses 3,14 diz que esse vínculo é perfeito. Em outras palavras, o apóstolo diz, em primeiro lugar, que o amor é a virtude que completa a todas as demais virtudes, tornando-as maduras e completas. Em segundo lugar, o apóstolo diz que este vínculo é perfeito porque o amor, por ser a maior de todas as virtudes, ele aperfeiçoa a igreja na unidade, tornando-a uma espécie de prefiguração da perfeição que experimentaremos na eternidade. E em terceiro lugar, que o amor é o vínculo perfeito que permeia todas as virtudes, perfazendo a perfeição, uma vez que ele mesmo é o elo perfeito. A principal ideia, provavelmente, é que o amor faz com que todas as virtudes, consideradas em seu conjunto, sejam a expressão da espiritualidade íntima, a
perfeição do caráter cristão. Platão, filósofo, disse que duas coisas não podem ser unidas entre si sem uma terceira. E ele segue dizendo que essas duas coisas precisam de algum laço de união. E o melhor laço é aquele que mais completamente funde e se deixa fundir nas coisas que liga. Assim é o amor. Assim é o amor. É o que une A a B. É o que me une a cada um dos irmãos. E esse amor, ele nos funde e se deixa fundir em nós, tornando-nos apenas um, formando a unidade, de modo que eu não sei onde é que o meu interesse começa e nem o seu, porque o nosso interesse é apenas um, porque nós vivemos a unidade em Cristo. A ideia da perfeição nas páginas do Novo Testamento nunca é reduzida à mera espiritualidade. Por quê? Porque Deus é um ser infinito, razão pela qual a busca pela estatura completa de Cristo também é algo infinito. Nós devemos buscar sempre a estatura do varão perfeito. Alcançaremos? Aqui certamente não, mas lá em cima estaremos com Ele e desfrutaremos disso. Por isso nós não podemos descuidar de buscar alcançar o nosso alvo, que é chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Nós não podemos descuidar de buscar alcançar a medida da estatura completa de Cristo. Eu quero concluir dizendo como atua o amor. Como é que o amor pode atuar nas nossas vidas? Queridos, o amor é tão poderoso que cumpre todos os requisitos da lei. O amor não faz mal ao próximo, muito pelo contrário, lhe promove o bem-estar. O amor faz pelo próximo aquilo que é natural fazermos por nós mesmos, e é assim que nós chegamos a amar a Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amor, ele sim, é a grande prova da espiritualidade, tendo origem essa espiritualidade no novo nascimento. Vimos um testemunho aqui belíssimo do irmão Boanerges. Ele viu o quanto esta igreja o ama e o quanto ele tem também amado esta igreja, querendo trabalhar para Jesus e por Jesus. O amor é a grande prova da espiritualidade, é o solo onde são cultivadas pelo Espírito todas as demais virtudes espirituais. E sabe por quê? Porque o amor ao próximo vem de Deus, ele é determinado por Cristo Jesus e é segundo o exemplo dado pelo próprio Cristo. O amor resulta do poder do Espírito Santo, esse Espírito Santo que reside em nós. A palavra não fala que nós somos templo, então o Espírito Santo reside em nós e este amor é resultante disso. Se buscarmos esse poder, nós estaremos ao mesmo tempo buscando saber como se ama. Como filhos de Deus, devemos sim ser gratos a Ele pelo amor materno que nós recebemos. E devemos lembrar sempre que esse amor de mãe é um reflexo do amor que Deus tem por nós. O amor de Deus é um amor que transcende todas as barreiras, todas as limitações. É um amor que é capaz de perdoar, capaz de renovar, um amor que está sempre presente em nossas vidas, mesmo quando nós não percebemos. Boanerges chegava em casa, a chave tinha que estar lá embaixo da pedra, ele pegava a chave, mas a mãe dele estava lá em pezinha, esperando por ele. Transcende toda e qualquer possibilidade. Nós não podemos imaginar o quanto vale, quanto é, quantificar, dizer em preços, em valores reais, em números, quanto o amor de mãe, porque ele não é precificável, ele tem valor, ele não tem preço, transcende qualquer barreira, é capaz de perdoar, é capaz de renovar, é um amor que está sempre presente nas nossas vidas, mesmo quando não percebemos, e Deus é descrito muitas vezes na Bíblia como um pai amoroso, mas não só, a Bíblia também descreve Deus como uma mãe que cuida e que acolhe dos seus filhos.
Ele é aquele que nos criou. Deus nos sustenta, Deus nos guia e nos protege, nos ama, nos oferece a vida eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. Agora imaginem, se uma mãe, ela é capaz de perdoar seus filhos, mesmo quando eles erram, porque o seu amor por eles é maior do que qualquer erro que eles possam cometer. Imagine você Deus, Deus que é capaz de nos oferecer perdão, de nos oferecer renovação por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós na cruz, para que nós pudéssemos ter vida, e não uma vida qualquer, vida plena. Por quê? Porque o seu amor é o elo perfeito. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender este amor de mãe e muito mais, o amor de Deus por nós, que entregou o seu Filho por nossa mãe, inclusive por nós também. Amém?